Queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Novas de Paz, 88,1 FM, Deus abençoe você e sua casa, que coisa boa você dando importância à palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida neste dia. Grato aos irmãos que já compartilharam, porque chegamos no momento mais importante do programa, desse culto, que é o momento onde nós iremos ministrar a palavra. Lá atrás a gente trouxe uma reflexão bíblica, mas agora eu quero falar sobre tempestades. Eu quero dizer que Deus está criando uma situação para que você vença essa tempestade. Será que você pode colocar a mão no coração e dizer assim: eu vou vencer essa tempestade? É possível que você esteja vivendo uma tempestade, sim. Será que você pode digitar aí: eu vou vencer essa tempestade? Eu vou vencer essa tempestade. Fale forte, sabe? Com convicção. Eu vou vencer essa tempestade. Não é à toa que a mensagem de hoje vai nos convidar, de fato, a entender e a lutar para que essa tempestade seja vencida no nome de Jesus. Você não vai ser envergonhado. Guarda essa palavra no seu coração. A gente vai aprender no meio dessa tempestade, e essa tempestade não vai lhe destruir. E eu quero, na mensagem de hoje, mostrar alguns tipos de tempestade que sobrevêm na nossa vida e surge de uma hora para outra e não tem boquinha não, viu? Independente da sua classe social, se você é crente, se você não é, se você conhece muito da palavra, se você não conhece, se você ora, se você não ora. As tempestades, elas fazem parte da nossa vida. Até porque, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Novas de Paz, a nossa vida, vamos ser sinceros, não é só de alegria, não é só de festa, não. A nossa vida tem momentos de aperto, tem momentos que a gente olha para um lado e para o outro, só vê problemas. A sua é assim também, possivelmente. E a angústia às vezes quer tomar conta do nosso coração, nós ficamos tristes. Pronto. Aí está uma tempestade. São algumas das tempestades que nos alcançam e a gente precisa enfrentar. Nós não podemos correr, não. Nós precisamos enfrentar essa tempestade. Jesus não deixou ninguém desavisado. Ele já disse: no mundo nós íamos encontrar muitas tempestades ou muitas aflições. Mas ele disse assim, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. No mundo tereis aflição. Quem nunca ouviu essa palavra, hein? E a gente às vezes esquece, porque as aflições e as tempestades são tão violentas que a gente quer evitar. Parece que a gente trabalha para não passar por elas. Mas como um pregador disse, e é uma verdade, as tempestades são inevitáveis. Não tem boquinha, meu filho. Vai passar por aperto. E às vezes a gente faz um enredo tão grande, se esforça tanto para não passar por tempestades, que às vezes a gente fica travado, não consegue avançar na vida. A gente não consegue produzir frutos porque a gente quer agradar todo mundo. A gente quer agora fazer parte da multidão. A gente não quer confrontar as pessoas, não quer confrontar o mundo. Tudo por causa da tempestade, ou melhor, para evitar as tempestades. Mas eu já vou adiantando para você. As tempestades, como falei e repito, elas são inevitáveis. E quando chega a tempestade, chega ventos fortes,
chega muita chuva, relâmpagos, raio, sai da frente. É assim, é assim. E aí as lutas se levantam, as dores, paciência, paciência. E a partir de agora, dito isso, eu quero lhe mostrar alguns tipos de tempestade. E a gente vai aprender e vai ver esse momento que estamos passando com outros olhos. O tema da mensagem, você que chegou agora e se chegou pelas redes sociais, eu peço a você que compartilhe. É importante a gente alcançar outras pessoas através do compartilhamento dessa palavra. E o tema hoje é vença as tempestades. Primeiro tipo de tempestade é a tempestade que a gente mesmo procura. Isso mesmo. Tem tempestade, irmãos, que nem é Deus que permite, nem é o diabo, não são as pessoas que criam, é a gente que procura. Eu costumo sempre dizer que a pior coisa é você perder para você mesmo. E nós temos um adversário de Torá, viu? Esse adversário é a nossa carne, que sempre puxa na contramão, nos faz ver as coisas com outros olhos. E quando eu digo que a tempestade, o primeiro tipo de tempestade, a tempestade que a gente mesmo procura, a gente mesmo cria, eu estou dizendo a você que quando nós estamos em meio a essa tempestade, normalmente há desobediência a Deus. Pela nossa desobediência, por não escutar pessoas sábias, pessoas que querem o nosso bem, a gente entra por caminhos difíceis. A gente se deixa levar pela aparência e escolhe errado. Se deixa ser conduzido por caminhos e, às vezes, as consequências, por caminhos errados, de desobediência, e às vezes as consequências são difíceis de ser reparadas. E a Bíblia aqui traz um exemplo muito claro lá no livro de Jonas, a história desse profeta. Se você ler a palavra do Senhor lá em Jonas capítulo 1, versículo de número 1, você vai ver que a confusão que Jonas estava enfrentando nesse momento, não foi ninguém que criou, não, foi ele mesmo. Ele mesmo entrou no embaraço e quase morre. Por isso que a minha oração é que Deus me dê compreensão das coisas, para que eu não seja preso pelas minhas concupiscências, porque o nosso achismo é terrível, irmãos. Eu acho, e de acho em acho, entre aspas, você está indo para o abismo, feito Jonas. Olha o que diz o texto sagrado. Jonas capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com esta ordem. Olha lá, Deus deu uma ordem a Jonas. E a ordem foi: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Essa foi a ordem de Deus. Jonas, você deve ir a Nínive e deve pregar uma mensagem de Torá lá, porque o povo está me desagradando e o povo está em desobediência. Não era fácil. A cidade de Nínive, a gente sabe, era uma cidade violenta, uma cidade que matava os profetas, mas Deus tinha mandado. Aí diz o texto sagrado: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Vamos grifar essa expressão. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Era para ir para Nínive, ele agora decidiu ir para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar, ou depois, diz a tradução aqui, né? Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Me chama a atenção essa expressão, né? Fugir do Senhor. E aí,
a gente vai ver agora Jonas entrando por um caminho difícil, porque lá no meio do mar veio uma grande tempestade. E os marinheiros ficaram loucos, jogaram as bagagens fora para aliviar o peso do navio, e vai para um lado, vai para o outro. Quando eles descem no porão, eles encontram Jonas dormindo. Irmãos, quando nós estamos no meio de uma tempestade que nós mesmo criamos, a gente fica meio que sem visão, a gente fica meio que sem compreender as coisas, a gente fica demente. E parece que todo mundo ao lado vê o problema e a gente não vê. A minha oração, levantando a minha mão agora, é para que Deus abra os seus olhos, para que Deus abra os meus olhos, para que nós possamos reagir no meio dessa tempestade. Não é hora de dormir, é hora de acordar e ver a bobagem que nós fizemos. É hora de abrir os olhos e reconhecer. É hora de abrir os olhos e entrar pelo caminho da humildade. As pessoas chegam agora para Jonas, ou os marinheiros, e dizem: homem, tu estás dormindo aí, estás fazendo o quê? E Jonas acorda de um sono demente. E aqueles marinheiros dão uma bronca em Jonas. Rapaz, está todo mundo aqui, cada um pedindo ao seu Deus para ver se a gente não morre. Estás vendo não o que está acontecendo? Pelo menos ora aí. Suplica aí ao teu Deus para ver se acontece alguma coisa. E a partir de agora, Jonas entra pelo caminho da restauração, que é a sinceridade. Jonas diz: tenha calma, ninguém vai morrer. Olha, isso eu acho muito bonito, viu, em Jonas? Porque ele foi homem para dizer: não, a confusão está aí por causa da minha presença aqui. Ele estava reconhecendo: sou eu que estou causando todo esse dano. Sou eu. E nós precisamos, irmãos, ter essa sensibilidade diante de Deus. Porque muitas vezes a nossa família está sofrendo por causa da nossa desobediência, de pecados ocultos. Então, se você entende isso, chegue agora diante de Deus e diga: Deus, eu sei que é por causa de mim. Seja honesto, porque caso contrário, essa tempestade pode causar prejuízos que você não pode mais reparar. Prejuízos irreparáveis. Seja sincero. Jonas disse: sou eu. Pode me jogar no mar que vocês vão ver que a tempestade vai acalmar. Repito, admiro muito essa atitude de Jonas. E eles fizeram isso. E um grande peixe engoliu Jonas. E ele passou por situações difíceis por causa da sua desobediência, por causa do seu sentimento de fugir do Senhor. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve através da Rádio Novas de Paz, pelas nossas redes sociais, atenção aqui. Essa mensagem não chega à toa até os seus ouvidos. É tempo de se arrepender. É tempo de reconhecer. É tempo de chorar. De chorar diante de Deus. Essas suas lágrimas não são lágrimas para te envergonhar, não. Essas lágrimas são lágrimas de restauração. Tem tempestade que a gente mesmo causa. E o caminho é a sinceridade, é o reconhecimento. O caminho é chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu errei, eu estou errando. Me ajude a sair dessa tempestade, me ajude, Senhor. O segundo tipo de tempestade, e a palavra de ordem hoje é: vença! Vamos lá, essa tempestade não vai nos destruir, não. O segundo tipo de tempestade é a tempestade que vem para provar a nossa fé. Oh, Jesus!
Me ajuda, Senhor, porque eu não quero ficar reprovado, não. Tem tempestade que Deus permite, irmãos. Por isso que você não pode estar todo momento com medo de tempestade, não. Eu sempre digo aqui, se você não tiver disposição de enfrentar problemas e de bater de frente com o mundo e com as pessoas, você não vai avançar. É aquela famosa treta, né, que os adolescentes falam muito. É uma sobrinha minha que diz: tio, eu gosto de treta. Eu digo: pronto, essa tem futuro. Veja bem, você não pode estar a todo momento, não. Viva a vida com sinceridade, com verdade, procurando respeitar, amar as pessoas, não querendo ser superior a ninguém. E deixa os problemas se levantarem, porque esses problemas é um impulsionador na sua vida. Vai lhe colocar para frente, vai lhe colocar para frente. Porque se você tem tanto medo de tempestade, você fica paralisado, e tem tempestade que o próprio Deus permite se levantar na sua vida. A gente viu lá na frente que as tempestades chegam com ventos fortes, com chuva, água pesada, relâmpagos. Eita, tempestade! É difícil. A tempestade, ela naturalmente, ela é violenta. Mas agora a gente aprende aqui que Deus, ele também usa. E eu quero... Desculpa, eu quero lhe convidar para a gente ler um texto lá em Marcos, capítulo 6, versículo 47. Depois que Jesus, ele multiplicou pães e peixes, ele agora disse aos seus discípulos para pegar um barco, e os discípulos montaram lá no barco e foi lá para o outro lado do mar, e no meio do mar, ou no meio do oceano, eita, uma tempestade se levantou. Era noite, tudo escuro, e vamos ver o que aconteceu aqui. Marcos capítulo 6, versículo de número 47. Diz a palavra do Senhor, Marcos 6, 47. Marcos 6, 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Estou lendo a Bíblia. E Jesus se achava sozinho em terra. Jesus tinha ficado, tinha feito os milagres, e os discípulos tinham ido lá, para o outro lado do mar. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Então os discípulos gritaram, pois todos tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendimento, ou não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Pastor Júnior, então quer dizer que essa tempestade aí, Jesus permitiu para provar a fé deles? Foi sim. Jesus permitiu para provar, para testar como é que estava a fé deles. Mas Jesus não deixou eles só. Jesus estava bem pertinho, passando ali pelo barco. Agora é interessante perceber que a gente tem dificuldade quando a nossa fé é provada por não entender os milagres de Deus. O texto aí é muito claro, dizendo que eles estavam atônitos, meio que desorientados, porque eles não compreenderam o milagre que tinha acabado de acontecer, o milagre dos pães. Se você olhar,
direitinho, eles estavam vivendo momentos de tensão. João Batista tinha perdido sua cabeça, Herodes tinha matado João Batista, confusão medonha, e agora o que é que vai ser da gente? Lá atrás, eles estavam brigando porque foram para uma viagem, esqueceram de levar pão. Os discípulos estavam discutindo e Jesus já tinha feito 12 milagres de multiplicação de pães. E os discípulos ainda... É a vida da gente, né? Deus faz tanta coisa, e tem hora que parece que a gente se estranha ou estranha as coisas espirituais. E Deus diz: ei, meu filho, aleluia, eu estou contigo. É tempo de você compreender o meu trabalhar. Caso contrário, o seu coração ficará endurecido e a prova da sua fé ficará mais difícil para que você passe nessa prova, para que você suporte essa provação. Graças a Deus, Jesus entrou no barco e a tempestade passou, mas foi para testar a fé daqueles discípulos. Então nós aprendemos que Deus, Ele está conosco na tempestade. Tem tempestade que a gente mesmo procura, se levanta, tem tempestade para provar a nossa fé e, por fim, tem tempestade, irmãos, que vem para nos destruir mesmo. E essas tempestades são provocadas por forças malignas que se levantam para matar, roubar e destruir. Foi o que aconteceu aqui na caminhada de Jesus até Gadara. Mateus capítulo 8, versículo 25. Vamos lembrar que Jesus estava indo em direção àquela cidade para fazer uma grande obra em Gadara, libertando um homem que ficou famoso porque ele tinha muita força, os espíritos lhe davam muita força e ninguém podia com aquele homem porque ele era muito violento, eram demônios. Enquanto Jesus estava indo até Gadara libertar esse homem, o texto sagrado diz em Mateus 8, 25, os discípulos foram acordar Jesus chamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus, glória a Deus. Se você olhar aqui, essa tempestade veio para destruir. Veio para colocar uma barreira e dizer: vocês não vão chegar até Gadara. Mas Deus levantou a sua voz e a tempestade se acalmou. Você, repito, não vai ser envergonhado dessa tempestade. A sua maior arma é a sua sinceridade diante de Deus. Se é para chorar, chore. Se é para pedir socorro, peça. Não é fácil enfrentar tempestades. Quer seja prova da nossa fé, quer seja a gente mesmo que procura, quer seja um obstáculo levantado pelo diabo, não é fácil. Mas Deus está contigo, bem pertinho. Quando Ele decidir, a tempestade vai se acalmar. Mas depende de você. Se renda. Pare um pouquinho para adorar Ele. Valorizar os seus momentos de oração, os seus momentos de adoração a Deus. Você não pode continuar na sua vida espiritual sem ter um cantinho para adorar a Deus. Um momento. Você não pode continuar na sua vida espiritual sem valorizar, por exemplo, o jejum. É hora de se aproximar mais de Deus. E não ficar preocupado, não. Sei lá se essa tempestade é prova da minha fé, se é o diabo que está se levantando ou se eu mesmo procurei. Não importa. O que importa
é que eu vou glorificar o nome de Deus. E eu digo, Deus, glorifica o teu nome na minha vida, porque essa tempestade não vai me destruir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Será que você pode dizer amém, você que recebe essa palavra aí, que Deus nos ajude para a glória de Deus. Amém, amém e glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Glória a Deus.